Então olá a todos, aqui quem vos fala é o Kelonil Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e o Waifuísmo Oficial BR. E este é mais um vídeo aqui no Waifuísmo Sem Máscaras. Dessa vez trago a leitura do artigo O Futuro das Livedols e a Hipocrisia dos Tabus. De antemão já aviso que o assunto é bastante longo. Ele surgiu de um comentário que fiz em um dos vídeos da youtuber Nina20, uma pseudo-conservadora que não se opõe ao comportamento irracional feminino, mas propaga a ideia de que o homem deve assumir as consequências de problemas que não são deles, como qualquer neocon médio, pois essa narrativa as beneficia e mantém ainda o gado preso na plantation. Bom, sem mais delongas vamos ao assunto. Nos últimos anos, as Lovedolls, bonecas hiperrealistas criadas para fins afetivos e sexuais têm ganhado entusiastas, adeptos e curiosos em todo o mundo, além de espaço nas discussões online e repercussão na mídia global. Esta tecnologia promete revolucionar a forma como as pessoas interagem com seus desejos e necessidades emocionais, equilibrando pela primeira vez o mercado sexual e de relacionamentos. No entanto, como esperado, essas tecnologias enfrentam resistência não apenas cultural, mas ideológica, unindo tanto pseudoconservadores quanto progressistas, refletindo uma tensão subjacente sobre dinâmicas de poder, validação e mercado sexual. Este artigo explora por que as Lovedolls têm potencial para se tornar comuns no futuro e por que o tabu criado em torno delas revela uma hipocrisia enraizada no ginocentrismo da sociedade contemporânea. Lovedolls e o futuro da conexão humana. Lovedolls representam mais do que um produto de consumo. Elas sinalizam uma nova abordagem para satisfazer necessidades emocionais e físicas de maneira personalizada e incondicional. Com avanços na engenharia de material, na robótica e inteligência artificial, essas bonecas têm se tornado cada vez mais sofisticadas, aproximando-se da interação humana, mas sem os problemas e julgamentos que frequentemente acompanham relacionamentos orgânicos. O crescente interesse por Lovedolls reflete uma demanda por alternativas ao modelo tradicional de relacionamento, especialmente entre homens que se sentem desvalorizados ou marginalizados no atual cenário de dinâmicas de gênero. A promessa de uma experiência afetiva sem rejeição, manipulação ou conflito torna essas tecnologias atrativas, especialmente para aqueles que estão cansados das expectativas e pressões culturais associadas aos relacionamentos tradicionais, lembrando que não é porque as mulheres são as seletoras que devem oferecer qualquer coisa. O fato delas serem as seletoras levam a entregar a juventude para o carrossel e depois cobrará a conta do Mickey, e este paga a conta do programa sexual de todos os seus parceiros anteriores. Nesse cenário, as dolls se tornam uma opção mais viável e muito mais sensata. O tabu das Lovedolls e o reflexo do ginocentrismo. A resistência às Lovedolls revela uma dualidade moral clara. Enquanto mulheres têm liberdade para explorar sua sexualidade com brinquedos sexuais e são celebradas por isso, os homens que optam por Lovedolls enfrentam estigma e ridicularização. Essa dupla moralidade é um reflexo do ginocentrismo predominante, onde as mulheres frequentemente ocupam a posição de seletoras no mercado sexual, enquanto os homens são colocados na condição de escravos incondicionais. As Lovedolls ameaçam esse monopólio ao permitir que os homens bypassem a necessidade de validação feminina, direcionando para um ambiente seguro e controlado, retirando-se do papel de competidores por migalhas no mercado sexual. Isso enfraquece o poder simbólico e prático que as mulheres exercem como árbitros da interação sexual e emocional. A reação negativa às Lovedolls, portanto, pode ser vista como uma tentativa de preservar a hierarquia tradicional de poder no campo relacional. A hipocrisia da liberação sexual. A era da liberação sexual prometeu igualdade de exploração e expressão para todos, mas a realidade é que essa liberdade frequentemente se aplica apenas quando beneficia um lado. Isso já foi dito no vídeo sobre o gaysismo e o mesmo se aplica aqui. No entanto, o gaysismo presencial apenas afeta as civis, e as dolls afetam tanto os civis como as proficiência. Isso é nítido quando relembramos o volnoco dia que profissionais do sexo manifestaram desesperadas contra os bordéis de Lovedolls, hipocritamente dizendo que se trata de uma desumanização, mas se esquecem de que o homem comum nem é visto como ser humano. Então, mais uma vez as dolls vêm para equilibrar o jogo. As mulheres são amplamente apoiadas na busca por validação incondicional por meio de redes sociais, aplicativos de encontros e o uso de brinquedos sexuais. Entretanto,
Quando os homens optam por alternativas como Love Dolls, eles são julgados como fracassados, patéticos ou antissociais. Com a popularização das dolls, a farra de contratando gastronômico ou gado orbitador vai acabar imediatamente. E é justamente isso que elas temem. Essa hipocrisia é especialmente evidente quando se considera a forma como a sociedade enxerga o uso de tecnologia para satisfação emocional. Enquanto a busca de validação unilateral por parte das mulheres é vista como normal, os homens que optam por Love Dolls são tratados como ameaças à dinâmica social. A crítica muitas vezes não é à tecnologia em si, mas ao que ela simboliza. Homens que rejeitam o papel tradicional de buscar aprovação feminina. As mulheres apoiam a diversidade cada vez mais insana de brinquedos para elas. Nem valemos mais nos motorizados. Mas postei no Twitter uma imagem e tem um vídeo no Discord que mostra um vibrador que simula o membro de um cavalo, que gerou discussões na comunidade. O que não faço para gerar polêmica, não é mesmo? Os motivos das orgânicas se sentirem ameaçadas pelas dolls se dá basicamente porque as Love Dolls e robôs não são hipergâmicas e não tiveram outros parceiros anteriores, além de não trair, além de que as dolls mais modernas tendem a ser muito mais bonitas que 90% das mulheres. Só esses motivos já colocam as dolls em uma posição de vantagem no sentido de atratividade. Momento H. Quer se aprofundar mais no waifuismo e os assuntos aqui abordados, postulados que organizam e discorrem com profundidade os assuntos discutidos na comunidade. Para adquirir, corre lá no Hotmart do Coruja do Carvalho. A ausência de estudos sérios e a desinformação, a falta intencional de pesquisas sérias sobre o waifuismo e o impacto das Love Dolls é um indicativo de preconceito acadêmico e social seletivo. Muitos dos estudos disponíveis são enviesados, com conclusões predefinidas que reforçam estereótipos negativos. Essas análises geralmente ignoram os aspectos positivos das Love Dolls, como a possibilidade de oferecer companhia para pessoas solitárias, reduzir taxas de depressão e até mesmo prevenir comportamentos indesejados ao proporcionar uma saída segura e ética para desejos. Na verdade, arrisco dizer que muitos desses sujeitos que se opõem às dolls teriam uma se não fosse a inquisição da dupla moralidade. Embora o indivíduo sujeitar-se a ser um Miqueinha e se relacionar com mulher rodada seja muito mais imoral que se relacionar com uma doll. Eles preferem mentir para si mesmo e defender a ginolatria a todo custo. Agora é só esperar que venha o estigma que envolve as Love Dolls impede que elas sejam estudadas de forma neutra e científica. Assim, uma ferramenta que poderia ser vista como uma solução prática para muitos problemas sociais é transformada em um objeto de vergonha e rejeição moralista. Libertação da validação feminina. Em uma cultura que se mede o valor do homem com base no seu acesso a mulheres, independentemente da qualidade e dos critérios hipergâmicos delas, a busca por validação feminina, quando analisadas racionalmente, se torna uma espécie de prisão emocional. Um dos fatores mais significativos associados ao crescimento das Love Dolls é a emancipação de homens que não mais buscam validação feminina. Ao optar por essas alternativas, esses homens rejeitam a lógica do jogo tradicional, onde frequentemente recebem migalhas emocionais ou são colocados em situações de exploração emocional ou financeira. As Love Dolls oferecem uma alternativa que não exige negociação constante, concessões unilaterais ou submissão às demandas culturais. Em vez disso, elas permitem uma forma de liberdade emocional e sexual que muitos homens nunca experimentaram em relacionamentos convencionais. Não há nenhum cenário em que as dolls sejam prejudiciais. Muito pelo contrário. O que seria mais deprimente para o homem médio? Ser feito de trouxa, ser negligenciado, ser invisível, levar algum tipo de golpe, ser alvo de calúnia ou difamação, levar falsa acusação, perder bens no divórcio, ou comer uma doll. Sendo mais honestos, indo para as estatísticas, os homens têm problemas por causa de relacionamentos orgânicos. E ao direcionar essa necessidade para algo que os satisfará igual sem os problemas e riscos, todos os problemas acabam. Um caminho para o futuro. O futuro é imparável. Agora é só esperar os próximos capítulos dessa novela. Uma taxa maior de mulheres perdendo a validação gratuita, caras não aceitando pagar pelo que outros tantos tiveram de graça. Sim, sempre há um irmão em Oséias para assumir a Juliana que deu para 2 maloqueiros no terreno baldio. Enfim, é satisfatório ver as dolls proporcionando um ponto venário onde alguns homens finalmente aprendem a se valorizar. As Love Dolls têm tudo para ser
tornar comuns no futuro, especialmente em uma sociedade que valoriza cada vez mais a personalização e a autonomia emocional. No entanto, para que isso aconteça, será necessário confrontar e superar os tabus enraizados em uma lógica social ginocêntrica e hipócrita. À medida que a tecnologia avança e as love dolls se tornam mais acessíveis e sofisticadas, elas representam não apenas uma inovação técnica, mas também um desafio ao status quo relacional. A aceitação das love dolls exigirá que a sociedade enfrente suas contradições e reconheça que a verdadeira liberdade sexual deve incluir o direito de todos explorarem suas opções sem julgamento ou preconceito. Eu fico por aqui, até a próxima pessoal. Valeu, falou, fui.